Tribunal de Segunda Instância mantém condenação de Lula por unanimidade no caso do triplex. Desembargadores aumentam a pena de 9 anos e meio para 12 anos e um mês. Lula acompanha parte do julgamento ao lado da militância, diz que tem a consciência tranquila e discursa como candidato. Um dia, alguém vai votar e alguém vai transformar esse país num motivo de orgulho, de autoestima. A reação no meio político e as manifestações contra e a favor do ex-presidente. Por tudo que ele já fez pelo Brasil. No Rio, passarela despenca sobre caminhão e motorista morre esmagado. Ventania faz helicóptero da Rede TV cair sobre carros no estacionamento da emissora. O zoológico de Guarulhos, na Grande São Paulo, fecha depois da morte de um sagui por febre amarela. Condenado nos Estados Unidos, o médico que abusou sexualmente de mais de 100 atletas. A vencedora e comovente luta de mãe e filho pela vida. Mulher baleada no 8º mês de gestação recebe alta do hospital. Bebê nascido em cesariana de emergência tem melhora surpreendente e não apresenta sequela. Humanamente falando, é um milagre. Em São Paulo, menina deixa o hospital 9 meses depois de nascer prematura com 340 gramas. Vamos conhecer sua família, mãe, vamos. Que tá todo mundo te esperando, vamos? Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre votaram por manter a condenação do ex-presidente Lula. Os desembargadores também decidiram ampliar a pena de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de 9 anos e meio para 12 anos e um mês. O presidente da 8ª turma, desembargador Leandro Paulsen, abriu o julgamento destacando que o tribunal prioriza casos de corrupção e se esforça para cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça. Prestando uma jurisdição, tanto quanto possível, qualificada e célere. O advogado do ex-presidente pediu paridade de tempo entre a defesa e a acusação, o que foi negado. Então, o relator, João Pedro Gebran Neto, leu o resumo do processo e disse que não iria julgar a vida pregressa dos réus, apenas os fatos que estavam no processo. Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, ele recebeu como propina um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, da empreiteira OAS. A sequência prevista foi mantida. O representante do Ministério Público Federal disse que causou estranhamento a promiscuidade entre políticos e empreiteiras, entre o público e o privado. Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O advogado de Lula criticou o Ministério Público Federal. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Zanin reclamou de prejuízos ao direito de defesa e reforçou o pedido de anulação do processo. Segundo ele, tudo não passa de uma peça política de ficção. E voltou a afirmar que o juiz Sérgio Moro não teria competência para julgar o caso. Ele se sentiu incomodado e o juiz que está incomodado com a parte não tem imparcialidade para julgá-la. Zanin acrescentou que não existem provas de que o triplex do Guarujá pertence a Lula. Por fim, afirmou que a delação de Léo Pinheiro da OAS não vale para condenar Lula. É necessário haver a prova, a demonstração do nexo entre a função pública e o recebimento de suposta vantagem indevida. O triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu à OAS Empreendimentos. O ex-presidente jamais recebeu as chaves, jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade. O relator do processo, desembargador João Pedro Gebran Neto, começou a ler o primeiro voto às 10h30 da manhã e antecipou que sua fala seria longa.
Gebran rebateu ponto por ponto as alegações da defesa. Rejeitou todas elas, inclusive o pedido da defesa para considerar Sérgio Moro sem competência de julgar o caso. Não há ilegalidade na decisão do juiz de primeiro grau no que diz respeito à prescindibilidade das provas requeridas. Depois de 3 horas e 20 minutos, Gebran Neto concluiu o voto mantendo a condenação de Lula e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. O relator disse ter convicção de que o tríplex e as reformas feitas no imóvel constituem atos de corrupção pessoal e autônoma. Eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. Ao iniciar a leitura do voto, o revisor do processo, Leandro Paulsen, citou o ministro do Supremo, Teori Zavascki, morto em janeiro do ano passado. O saudoso ministro Teori Zavascki, em determinada oportunidade, disse que puxa-se uma pena e vem uma galinha, referindo-se à extensão que essa operação foi tomando. O desembargador disse que o processo trata de crime organizado envolvendo a estrutura do Estado. Paulsen lembrou que o ex-presidente Lula é julgado por leis criadas durante o governo do Partido dos Trabalhadores e acrescentou: a lei é para todos. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O desembargador reforçou o que disse o relator de que existem provas e manteve a condenação por 12 anos e 1 mês de prisão. O último a votar, o desembargador Victor Laus, acompanhou os colegas e concordou com o aumento da pena. Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Agora vamos a Porto Alegre. O repórter Andrei Rosseto está no Tribunal da 4ª Região. Boa noite, Andrei. Foi um julgamento longo, mas teve alguma surpresa com esse resultado ou não? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Não houve surpresa, viu? O julgamento de Lula, em segunda instância, durou 9 horas, Raquel. A turma seguiu a linha dura, já vista em outros casos da Operação Lava Jato neste tribunal, e aumentou a pena do ex-presidente Lula. Com a sentença unânime, agora a defesa do ex-presidente tem 48 horas para entrar com um recurso chamado embargos de declaração, que demoram entre 40 e 50 dias para serem analisados pela mesma turma aqui do Tribunal Regional Federal. Só depois disso, Lula poderá cumprir pena de prisão em regime fechado. Ainda há uma movimentação aqui, a gente vê, apenas de jornalistas aqui no TRF4. O ex-presidente Lula assistiu o julgamento em São Paulo, como mostra a repórter Simone Queiroz. Quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, o julgamento já durava 1h30. Lula seguiu direto para o segundo andar, que foi totalmente isolado com tecidos nas janelas para garantir a privacidade. Foi lá que ele acompanhou as falas da defesa e da acusação. No andar de cima foi instalado um telão para cerca de 200 pessoas. Vim aqui para solidarizar com a companheirada. Para mim é um resguardo da democracia. Fernanda, que mora no ABC Paulista, berço do PT, trouxe a filha de 9 meses. Tá aqui é meu dever enquanto cidadã brasileira, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto mulher negra. A transmissão do julgamento, feita pelo canal da CUT, foi interrompida várias vezes por problemas técnicos. O relator do processo ainda estava no início da leitura do voto quando o ex-presidente veio discursar para a militância. Lula disse que tem a consciência tranquila e negou que tenha cometido qualquer crime. Ele ainda não sabia o resultado que definiria o destino dele, mas Lula falou como candidato à presidência. Eles se preparem, porque um dia alguém vai votar e alguém vai transformar esse país num motivo de orgulho, de autoestima. Eu só queria dizer para vocês que eu estou extremamente tranquilo. Depois do almoço, Lula continuava no sindicato, mas segundo o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, não assistia mais ao julgamento. E ele está fazendo o que se ele não está acompanhando? Conversando com os amigos dele. Não adianta ficar acompanhando, é melhor saber o resultado. Para que acompanhar? Por volta das 4 horas da tarde, começaram a sair de São Bernardo do Campo os ônibus que levaram os militantes do PT para o centro da capital paulista.
E ainda hoje você vai ver as manifestações a favor e contra o ex-presidente Lula com direito à distribuição de coxinha. O medo da febre amarela faz moradores do Rio perseguirem e matarem macacos no estado. Você vê aí que o dólar recuou ao menor índice desde outubro. Queda foi de 2,44% frente ao real. A gente volta já já. O bebê que nasceu de uma cesariana de emergência, depois da mãe ser baleada na cabeça na Baixada Fluminense, teve uma melhora surpreendente e já respira sem ajuda de aparelhos. Hoje, a mãe do recém-nascido teve alta hospitalar e falou pela primeira vez. A dificuldade em dar alguns passos não é nada perto do que Michele passou. Eu reconheço que, humanamente falando, é um milagre. Eu estou muito emocionada. Ela recebeu alta nesta quarta-feira. O lenço esconde os ferimentos do tiro que levou na cabeça em uma tentativa de assalto no último dia 13. Michele estava grávida de 8 meses quando foi baleada e teve que passar por uma cesariana de emergência. Ela e o recém-nascido foram internados em estado grave. Depois de mais de 10 dias de agonia, uma notícia boa. O bebê Antônio teve uma melhora considerada surpreendente pela equipe médica. O estado de saúde passou de grave a estável e ele já não corre mais risco de morrer. O bebê continua na UTI dessa clínica particular, mas já respira sem auxílio de aparelhos. Sequela, no momento, ele não apresenta nenhuma. A longo prazo, nós vamos ter que acompanhar. A mãe não vê hora de dar de mamar ao filho, que ainda se alimenta por meio de sonda. Ainda não peguei no colo, ainda não amamentei, mas estou na expectativa, né? Mesmo com o trauma da violência, os pais estão serenos e só pensam na saúde do filho. O bem prevaleceu e eu quero agradecer mais uma vez a todos. A gente vai seguir a vida, é isso, e ela vai falar muito disso. E foi realizado hoje o 5º transplante de fígado em pacientes com febre amarela no Hospital das Clínicas de São Paulo. Médicos de outros hospitais começaram a ser treinados para realizar o procedimento que é considerado pioneiro no tratamento da doença. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o zoológico foi interditado hoje depois que o macaco morreu com febre amarela. O passeio ia ser uma surpresa para o Iago, mas foi o avô que acabou surpreendido com a notícia. O zoológico vai permanecer fechado por pelo menos 30 dias. O único lugar que tem para brincar aqui é o meu neto. E vem aqui essa decepção, né? A decisão foi tomada depois que um sagui infectado pelo vírus da febre amarela morreu no zoológico de Guarulhos. Até agora, 5 macacos com a doença foram encontrados mortos na cidade. Nesta terça-feira, foi confirmada a morte de mais um morador. Ao todo, são 3 vítimas fatais no município. Começamos amanhã de manhã já, vamos de residência em residência, buscar as pessoas e realizar a vacinação nas suas próprias residências. Para evitar que os macacos sejam infectados, foram instaladas telas de proteção em todas as jaulas. O mesmo está sendo feito no Zoológico de São Paulo, depois que foi confirmada a morte de um macaco com febre amarela. E os primatas que viviam em ambientes abertos foram transferidos para espaços protegidos. Nesta terça-feira, o zoológico e outros 3 parques do entorno foram fechados para o público. No total, 26 áreas verdes estão interditadas na capital. Em uma semana, o número de mortes pela doença subiu de 20 para 53 em todo o país. Desde julho do ano passado, 130 pessoas foram diagnosticadas com o vírus, segundo o Ministério da Saúde. Quem tem que dizer se tem surto ou não são os estados. Por enquanto, nenhum dos nossos gestores apontou a possibilidade ou confirmou a existência de surto. Os casos são os programados, os previstos dentro da estatística. Mairiporã, na Grande São Paulo, é a cidade com o maior número de casos. Foi para lá que uma moradora do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, viajou para visitar a família. Ela contraiu o vírus da febre amarela e morreu há uma semana. É a primeira morte confirmada no estado catarinense. Também foi em Mairiporã que a engenheira Gabriela Santos Silva esteve no fim do ano passado. Logo depois, a jovem de 27 anos apresentou os sintomas da doença.
Gabriela é uma das vítimas que chegaram aqui ao Hospital das Clínicas em estado grave e tiveram o fígado transplantado por causa de uma hepatite fulminante provocada pelo vírus da febre amarela. Médicos de outras instituições do Brasil começaram a ser treinados por profissionais daqui para realizar esse mesmo procedimento. São 5 pacientes transplantados até agora. O 5º fez o procedimento nesta quarta-feira. Outras 2 pessoas com febre amarela aguardam na UTI para receber o órgão. Mas esta médica hepatologista do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo faz um alerta. O transplante pode ser uma alternativa, mas existem riscos para o paciente. Existe um estreito limiar entre o momento que o paciente tem condição de fazer o transplante, isso é, a doença não é tão grave a ponto que ele não possa ser submetido a uma cirurgia, e aquele momento que a doença já está num tamanha gravidade que o transplante, na verdade, não é mais possível. Com medo da febre amarela, moradores do estado do Rio de Janeiro vêm atacando e também matando macacos. Somente este ano, mais de 50 já foram mortos. Uma imagem desoladora. Eu estou fazendo diagnóstico de uma série de assassinatos. Este laboratório público é responsável pelo exame inicial de todos os macacos encontrados mortos no estado do Rio. A média desde o início do mês é de 5 animais por dia. 3 vezes mais do que no ano passado. Mais da metade dos macacos apresentava sinais de agressões ou envenenamento, até um mico-leão dourado. Os testes feitos até agora revelaram que apenas um dos 118 animais mortos em todo o estado este ano foi vítima de febre amarela. Só nesta quarta-feira, 14 primatas foram encaminhados para o laboratório. Nunca vi um massacre como esse contra alguma espécie. Então, realmente, eu faço um apelo à população: não agredir os animais, não envenenar esses animais. Quem é o vilão da história é o mosquito que transmite o vírus da febre amarela para os seres humanos, e não é o macaco. Mesmo quando infectados, macacos não passam a doença ao ter contato com seres humanos. Na verdade, eles são um sinal de alerta de que o vírus está presente em alguma região. O macaco é que nos avisa que os mosquitos que estão na mata, não os da cidade, podem estar contaminados pela febre amarela. Então, é ele que vai dizer pra gente: opa, essa mata está com mosquito com febre amarela, a gente não pode entrar lá dentro, ou se entrar, tem que entrar com a vacina. Então, os macacos são nossos super aliados. Uma passarela caiu em cima de um caminhão que passava na Avenida Brasil, a via expressa mais movimentada do Rio de Janeiro. O motorista morreu prensado às ferragens. Uma caçamba levantada pode ter causado o acidente. As imagens mostram o caminhão debaixo da passarela. O acidente aconteceu por volta das 2 da tarde na Avenida Brasil, altura de Cordovil, na zona norte do Rio. Avenida Brasil, carro passarela agora aqui, ó. Um motoqueiro que vinha logo atrás do caminhão conta o que viu. Quando eu vi a caçamba dele levantando, esse cara vai derrubar a passarela. Eu acelerei, olha só onde é que tá a passarela, olha onde é que tá o caminhão. Pensei que ia cair em cima de mim. Os bombeiros trabalharam no resgate por quase 2 horas. De perto que a cena impressiona ainda mais o tamanho do estrago. E o motorista está ali dentro, preso. Ele não resistiu. Nós tentamos de todas as formas, porque havia ainda a possibilidade. Enquanto existe a possibilidade e tem o pulso, a gente tenta cortar devagar, nos mínimos detalhes, mas infelizmente a situação dele é muito delicada ali dentro. A vítima é Jorge Robson Camilo da Silva, de 35 anos. Em uma das imagens também é possível ver o socorro a um homem, um militar que caminhava pela passarela no momento do acidente. Tinha um outro rapaz que estava naquela altura ali, da passarela ali. Ele estava pendurado, mas só o rosto dele que estava machucado só. Só para se ter uma ideia da extensão desse acidente, eu estou em plena Avenida Brasil, a via expressa mais movimentada do Rio de Janeiro, e a situação é essa aqui. As 2 pistas, olha, foram interditadas. Há 4 anos, um caso semelhante aconteceu na linha amarela, outra importante via expressa do Rio. Um caminhão bateu em uma passarela, deixando 4 pessoas mortas e 5 feridas. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente para descobrir se a caçamba do caminhão estava levantada e provocou a queda da passarela. Esse caminhão estava transportando material de um lado para o outro, trabalhando aqui na obra. Parece que o basculante dele estava ligeiramente levantado. Ele podia estar simplesmente levando o caminhão de um lado para o outro com o basculante ligeiramente levantado, bastante levantado. Eu não sei dizer, só a perícia que vai poder depois informar.
Em São Paulo, imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar os assassinos do jornalista que foi morto a facadas enquanto aguardava a namorada em frente ao prédio em que ela mora. Novas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram Sávio de Tarso, de 59 anos, parado em frente ao prédio da namorada. É possível ver a luz do celular na mão dele. Um dos assaltantes atravessa a rua e é seguido pelo parceiro. Para a polícia, ao perceber o perigo, Sávio tenta se esconder. Este outro vídeo mostra o jornalista na entrada de uma galeria. Os bandidos param na calçada, conversam e resolvem atacar o jornalista. Ele tenta escapar, é ferido e cai. Os criminosos fogem a pé. O jornalista foi esfaqueado bem aqui na entrada deste prédio. E foram essas as câmeras de segurança que flagraram toda a ação. A prioridade da polícia agora é tentar recolher imagens de outros edifícios aqui da região, para poder identificar os assassinos. Mesmo ferido, Sávio conseguiu caminhar de volta até a porta da casa da namorada, onde foi socorrido por pessoas que passavam por ali. Ainda sem pistas, a polícia espera que a dupla seja reconhecida com a divulgação dos vídeos. E quem tiver alguma informação deve ligar para o telefone 181 do Disque Denúncia. A ação de ladrões de celular assusta os moradores da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, uma das principais vias do centro de São Paulo. Eles agem geralmente em bando, quase nunca sozinhos, em dois ou mais. E por bobagem, por uma coisa banal, por celular, por bicicleta, por causa de tênis, até lâmpada. Nós voltamos agora a falar sobre a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Bem, com essa decisão, Lula pode ficar inelegível, ou seja, ser impedido de disputar a eleição para presidente este ano. O resultado do julgamento colocou o ex-presidente no pior cenário possível. Lula tem apenas uma possibilidade de recurso no TRF, os embargos de declaração, que servem apenas para esclarecer dúvidas na decisão e não mudam o mérito, ou seja, o resultado. Em média, esse tipo de recurso é analisado em até 40 dias pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os desembargadores da 8ª Turma de Porto Alegre decidiram ainda que Lula só deve começar a cumprir a pena depois que os recursos forem analisados pelo TRF da 4ª Região. Se negados, o tribunal determina a prisão do ex-presidente, que é executada pelo juiz Sérgio Moro. Essa prisão tem que ser requerida pela acusação e deferida pelo judiciário. Então não é uma prisão automática, tem que ser fundamentada. Lula ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Mas pode concorrer às eleições deste ano? A lei da ficha limpa diz que são inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos possíveis ou quando a decisão for proferida por órgão judicial colegiado, como é o caso da 8ª Turma de Porto Alegre. Quem quiser concorrer às eleições tem até o dia 15 de agosto para apresentar a candidatura. No caso de Lula, o pedido deve ser analisado pelo plenário do TSE. O caso é inédito para a presidência da República. Até lá, Lula pode fazer campanha. É uma questão que permite uma discussão, porque pode ser que essa condenação tenha efeito suspensivo, e aí é discutível se o TSE vai ou não vai homologar a candidatura. A condenação de Lula em segunda instância foi comemorada por quem também quer disputar o Planalto. Ninguém acima da lei, mesmo que seja ex-presidente da República. Jair Bolsonaro posou para a foto durante o julgamento. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que o resultado do julgamento deixa claro que o Brasil é uma democracia madura. Dilma Rousseff disse que uma eleição sem Lula será uma fraude. Já a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, escreveu no Twitter que o corporativismo se sobrepôs à Constituição, à legalidade, à democracia, sustentando o que chama de golpe e os interesses da elite brasileira. Durante todo o dia, grupos de apoio e também contrários a Lula se manifestaram em várias cidades do país. Em Porto Alegre, os militantes acompanharam o julgamento desde cedo nas proximidades do tribunal.
O dia começou com o boneco inflável de Lula vestido de presidiário no meio do Guaíba, perto do acampamento onde estão os apoiadores do ex-presidente no centro de Porto Alegre. A patrulha ambiental interceptou a balsa com integrantes do Movimento Brasil Livre e pediu que o boneco de 18 metros fosse retirado até às 8 da manhã. Os desembargadores chegaram ao Tribunal Regional Federal escoltados pela Polícia Rodoviária. Perto dali, um integrante do MBL que estava infiltrado gravando vídeos foi hostilizado pelos militantes. Manifestantes empurraram e jogaram cerveja em uma repórter da TV Bandeirantes. A equipe foi expulsa do acampamento. A Polícia Rodoviária Federal prendeu o presidente da CUT do Mato Grosso do Sul, Genilson Duarte, durante uma revista a um ônibus de excursão em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele tinha um mandado de prisão por desobediência. O acesso aqui ao TRF4 já estava restrito na tarde de terça-feira. Mais de 300 jornalistas foram credenciados para cobrir o julgamento. 2.200 policiais trabalharam na segurança da capital gaúcha. O custo é o custo da democracia. O custo é o custo, nós entendemos, para a paz social e a tranquilidade, para que esse dia seja um dia de exercício de democracia no estado do Rio Grande do Sul. Na orla da capital, a movimentação foi intensa ao longo do dia. De um lado ficavam os manifestantes pró-Lula, de outro, a tropa de choque impedindo que avançassem em direção ao tribunal. Este homem veio do Uruguai para prestar solidariedade ao povo brasileiro na defesa da candidatura de Lula à presidência. Depois do primeiro voto, que manteve a condenação do ex-presidente, manifestantes começaram a ir embora. Ainda na região central de Porto Alegre, manifestantes atearam fogo em pneus e interromperam o fluxo do trânsito. Em vários estados, manifestantes saíram às ruas em apoio ao ex-presidente. Na Paraíba, militantes que seguiam para a sede da Justiça Federal em João Pessoa entraram em confronto com o batalhão de choque da PM. O grupo jogou pedras nos policiais, que revidaram com balas de borracha e spray de pimenta. Em Fortaleza, os militantes também se concentraram na praça em frente ao Fórum da Justiça Federal. Na Bahia, apoiadores do ex-presidente bloquearam o acesso entre a capital Salvador e o município de Lauro de Freitas. Agora nós vamos ao vivo com a repórter Solange Boulos, que está sobrevoando neste momento um protesto a favor de Lula no centro de São Paulo. Boa noite, Solange. O ex-presidente Lula está por aí? Boa noite, Raquel. Sim, o ex-presidente está neste momento sobre um trio elétrico. Ele começou a discursar há poucos instantes. Ele está bem entusiasmado, dizendo que esse não é um ato político, mas sim para reforçar a democracia. Antes mesmo do resultado ser anunciado em Porto Alegre, aqui em São Paulo, as forças sindicais e sociais se reuniram na Praça da República neste protesto que, segundo eles, tem mesmo como objetivo reafirmar a democracia e o apoio ao ex-presidente. Participam do ato a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, o senador Lindbergh Farias e a deputada federal Benedita da Silva. Longe daqui, manifestantes a favor de Lula colocaram fogo em pneus e chegaram a interditar as rodovias Presidente Dutra e Regis Bittencourt. Segundo os organizadores, são 35.000 manifestantes neste protesto aqui na Praça da República. Raquel. Obrigada, Solange. Em Curitiba, o juiz Sérgio Moro manteve o expediente de trabalho normal e não comentou o resultado do julgamento do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Sérgio Moro chegou ao trabalho por volta das 10 da manhã. Agentes, policiais federais e a Polícia Militar reforçaram a segurança do prédio e do entorno da Justiça Federal. Não houve nenhuma mudança no expediente dos funcionários. Moro não teve audiências e, de acordo com a assessoria do tribunal, ele trabalhou em outros processos da Lava Jato. Não houve confirmação se o juiz assistiu ao julgamento e ele avisou que não vai comentar o resultado. Foi neste prédio que Lula se tornou réu da Lava Jato em setembro de 2016. Aqui o ex-presidente foi interrogado 2 vezes e condenado em 2017. E enquanto Moro preferiu o silêncio, bem aqui na frente, os manifestantes acompanharam a votação durante o dia todo.
O grupo comemorou o resultado do julgamento distribuindo coxinhas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que na ausência de Michel Temer acumula a função de presidente da República, reuniu-se hoje com a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e ironizou quando perguntaram se ele acompanharia o julgamento de Lula. Logo cedo, Rodrigo Maia, presidente da República em exercício, foi conversar com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Na saída, Maia não revelou o assunto tratado e brincou sobre não estar acompanhando o julgamento do ex-presidente Lula. Não tem nem televisão naquela sala, eu acho. Ele negou ainda que o encontro foi para tratar do impasse envolvendo a nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. O caso é analisado pelo STF. Apesar de ter minha posição clara de que essa é uma decisão discricionária do presidente, que não há nenhum impeditivo para a posse, mas de forma nenhuma tratei disso com a presidente Carmen Lúcia. A Procuradoria-Geral da República entende que a competência para analisar a suspensão da posse da deputada como ministra é do Supremo e não do Superior Tribunal de Justiça. Aqui no Palácio do Planalto, Rodrigo Maia fez uma reunião para articular a reforma da Previdência. Para conquistar votos, o governo pretende negociar mudanças no texto. Uma das negociações em andamento é com a bancada da bala. Deputados querem uma regra de transição diferenciada para policiais. Pelas contas da articulação política do governo, hoje são 275 votos favoráveis à proposta e cerca de 55 deputados indecisos. Para aprovar o texto, é necessário o apoio de 308 parlamentares. É uma contagem que me parece bastante positiva e que nos deixa bastante animados para aprovarmos a reforma. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, criticou os servidores públicos que estão perdendo a oportunidade de negociar. Eles estão apostando no empurrar com a barriga, estão apostando no varrer para baixo do tapete, digamos, na esperança vã de que a reforma não venha a ser aprovada. A reforma vai ser aprovada. Talvez fosse o caso de sentarem conosco de forma responsável para discutirmos se existe efetivamente algum ponto que possa ser aprimorado. E veja agora outras notícias pelo Brasil. O helicóptero da Rede TV tombou e caiu do heliponto durante um forte temporal na Grande São Paulo. Não havia ninguém na aeronave que estava estacionada e atingiu alguns carros que estavam na emissora. O incidente aconteceu um dia depois da queda de um helicóptero que prestava serviços para a TV Globo, no litoral do Recife. 2 pessoas morreram. No Rio, houve confronto entre traficantes e a Polícia Militar durante uma operação na Cidade de Deus. Moradores correram assustados, tentando se proteger dos tiros. 2 suspeitos foram presos e um outro baleado. Drogas, munição e 30 motocicletas foram apreendidas. 2 assaltantes que faziam uma família refém em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, obrigaram uma das vítimas a fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Na gravação, eles mostram que as armas estão descarregadas e tentam negociar a rendição com a polícia. Eles se entregaram e foram presos. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os organizadores do bloquinho de carnaval Porão do DOPS. Este nome faz uma referência ao regime militar. Para o Ministério Público, é apologia da violência e da tortura. O presidente Michel Temer discursou hoje no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Ele afirmou que a crise já passou e que vai lutar pela aprovação da reforma da Previdência. 150 quilômetros separam Zurique de Davos, um pequeno vilarejo no meio das montanhas. O Fórum Econômico Mundial surgiu aqui há 48 anos como uma reunião entre empresários, mas se tornou um mega encontro de chefes de Estado, lideranças políticas, financeiras e celebridades. Na pauta, desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Para uma plateia vazia, o presidente Michel Temer vendeu o que chamou de um novo Brasil. É um país mais próspero, país mais aberto, um país de mais oportunidades de investimentos, de comércio e de negócios.
Temer insistiu que a crise foi superada, citou dados econômicos e prometeu até o fim do ano uma simplificação tributária. Aproveitou a vitrine internacional para defender o pacote de reformas. Sobre a da Previdência, que deve ir à votação em fevereiro e enfrenta resistência, disse que não medirá esforços. Nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. Em um ano de eleições, o Brasil, a 8ª economia mundial, está no holofote dos investidores. E dos Alpes suíços, os olhares não se voltaram apenas para o discurso de Temer, mas também para Porto Alegre, onde aconteceu o julgamento do ex-presidente Lula, acompanhado atentamente no mundo por causa do receio de uma instabilidade política. Sobre a condenação de Lula em segunda instância, Michel Temer foi direto. Essa é uma questão que cabe à Justiça e, no particular, ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. O presidente também respondeu perguntas do fundador do fórum, o alemão Klaus Schwab. Um dos assuntos abordados foi a corrupção no Brasil. Temer foi questionado se esse será um tema capaz de influenciar as eleições em outubro. Eu pude ter a oportunidade agora, como já fiz no Brasil, dizer que agora eu não vou mais tolerar essas coisas, porque eu já houve a tentativa de desmoralização, os meus detratores estão na cadeia e quem não está na cadeia está desmoralizado, que foram desmascarados pelos fatos. Durante a tarde, ele participou de encontros bilaterais e de um debate sobre o futuro do Brasil. Michel Temer encerra sua participação aqui no Fórum de Davos com um jantar oferecido pelos organizadores. Ele deixa a Suíça um dia antes da chegada de Donald Trump. A visita do presidente americano já provoca uma onda de protestos pelo país. Depois de 7 dias de julgamento, a justiça americana condenou o ex-médico acusado de abusar sexualmente de mais de uma centena de atletas. Larry Nassar declarou-se culpado e pediu desculpas pelos crimes que cometeu. A pena pode chegar aos 175 anos de prisão. Yula Rocha. I'm angry with myself. Uma após a outra, encorajadas pela juíza do caso, 156 vítimas subiram à tribuna para contar suas histórias. In a prison cell the rest of your life. Medalhistas olímpicas, ex-atletas e aspirantes da seleção de ouro de ginastas americanas. Elas recordaram detalhes traumáticos de suas consultas com Larry Nassar, um médico titular da equipe dos Estados Unidos por 4 Olimpíadas. Depois de se declarar culpado em novembro por má conduta sexual, ele recebeu a sentença. Vai passar o resto da vida atrás das grades. After the appellate period runs, Nassar já tinha sido condenado a 60 anos por crimes de pornografia infantil. O julgamento do médico chamou a atenção pela quantidade de vítimas que tiveram coragem de depor e num momento de grande mobilização de mulheres para denunciar os agressores. Mas o caso também chocou por um outro motivo. Foram décadas de omissão dos treinadores e do Comitê Olímpico Americano. Medalhistas de ouro colocaram o dedo na ferida. Larry Nassar is accountable. Larry Nassar é culpado, a Liga de Ginástica é culpada, o Comitê Olímpico também, disse Jordan Weber. Só depois do início do julgamento, 3 funcionários da Liga de Ginastas foram afastados e foi aberta uma investigação na Universidade de Michigan, onde funciona o centro de treinamento. A medalhista de ouro na Olimpíada do Rio finalizou o depoimento com um sentimento em comum. Recuperei minha força e não sou mais uma vítima, mas uma sobrevivente. Um atentado contra o escritório da ONG britânica Save the Children no Afeganistão deixou pelo menos 4 mortos e 26 feridos. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. O ataque começou com a explosão de um carro-bomba do lado de fora do prédio. Houve intenso tiroteio. Depois do atentado, a ONG suspendeu temporariamente as atividades no país. O governo da Turquia prendeu 150 pessoas por críticas à ofensiva militar contra milícias curdas na Síria. Intelectuais turcos assinaram uma carta aberta pedindo o fim da operação.
O Papa Francisco condenou o que chamou de mal das fake news, são notícias falsas. Para o Papa, jornalistas e internautas devem desmascarar táticas que servem para aumentar a desunião e servir a interesses políticos e econômicos. Um terremoto de 6,4 graus de magnitude foi sentido hoje no Japão. O tremor não deixou feridos, mas interrompeu a busca por desaparecidos na estação de esqui atingida por uma avalanche. Depois de anos de tentativas frustradas, nasceram na China os primeiros clones de primatas no mundo. As macaquinhas Zong Zong e Hua Hua foram clonadas com a mesma técnica usada na ovelha Dolly há mais de 20 anos. Segundo cientistas, o experimento representa um grande avanço para pesquisas médicas e estudos de doenças. Veja em instantes, Flamengo é punido por tumulto na final da Sul-Americana e vai jogar as 2 primeiras partidas da Libertadores sem torcida. Um dos menores bebês do Brasil deixa o hospital 9 meses depois de nascer, prematuro. E a Bolsa de Valores bate novo recorde histórico com alta de 3,72% depois da confirmação da condenação do ex-presidente Lula. A gente volta já já. Nós voltamos agora a falar sobre o julgamento que manteve a condenação do ex-presidente Lula e também aumentou a pena de 9 para 12 anos. O repórter Andrei Rosseto está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Vamos conversar com ele. Andrei, os advogados de Lula falam agora numa coletiva num hotel aí da capital de Porto Alegre. Quando é que vão entrar com o recurso? Raquel, por lei, os advogados da defesa do ex-presidente Lula têm 2 dias para entrar com os embargos de declaração. O advogado Cristiano Zanin já falou e continua batendo na tecla de que não há provas de que o tríplex seja do ex-presidente Lula e que o julgamento de Lula gera uma grande insegurança jurídica no país. Participa desta coletiva Geoffrey Robertson, advogado da ONU e conselheiro da Rainha da Inglaterra, que acompanhou todo o julgamento aqui na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele falou que sua tarefa aqui é trabalhar pela independência do judiciário, Raquel. Geoffrey também criticou o juiz Sérgio Moro, que condenou Lula na primeira instância. Obrigada, Andrei. Depois do fechamento do lixão de Brasília, que é o maior da América Latina, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal vai usar drones para evitar o descarte irregular de lixo. O objetivo é ajudar a flagrar esse tipo de crime, que é considerado um crime ambiental. O trabalho para aterrar o maior lixão a céu aberto da América Latina não para. No último sábado, o lixão da Estrutural foi fechado depois de 60 anos. Agora, no lugar dos catadores, tratores, é que o local ganhou uma nova função. A partir de segunda-feira só vai entrar nessa área aqueles caminhões que trouxerem para cá resíduo da construção civil. E com o fechamento do lixão, um efeito colateral é esperado. O que não interessa mais, acabar sendo despejado em lugares proibidos e até áreas de proteção ambiental. Isso aqui não é um lixão, mas bem que parece. Virou um ponto de descarte irregular de lixo. Brasília tem uns 400 como esse. Fica difícil para a agente de fiscalização fazer o flagrante do crime ambiental. Mas agora, esse trabalho ficou um pouco mais fácil. Com o drone lá em cima, a fiscalização cobre uma área muito maior e em bem menos tempo. E ainda tem a vantagem de gravar o flagrante. O drone operado por um fiscal é o que dá a garantia, a certeza de que aquele caminhão depositou irregularmente aquele lixo ou aquele entulho e o fiscal, aí sim, na saída do local, pode abordar o caminhão e fazer a apreensão dele. E logo no dia do fechamento do lixão, o drone já flagrou um caminhão descartando entulho num terreno onde não deveria. Com o flagrante, crime ambiental, multa de quase R$10 mil e o caminhão foi apreendido. O dono ficou sem o veículo. Com esse novo agente de fiscalização voando por Brasília, os infratores devem abrir os olhos. Uma coisa é o profissional vir sozinho para o meio do mato, feito esse aqui, e enfrentar o infrator, só os dois. Outra coisa é ele coletar todas as provas e poder fazer a apreensão, inclusive já lá na garagem.
Imagens feitas por satélite mostram a presença de nuvens carregadas por todo o país nesta quinta-feira. Aliada a um sistema de baixa pressão, a frente fria que avança pelo litoral entre o sul e o sudeste provoca temporais nas duas regiões. Hoje à tarde, uma tempestade deixou debaixo d'água a cidade de Sananduva, no Rio Grande do Sul. O rio que cruza o município transbordou, provocando alagamentos em ruas e avenidas. Alguns motoristas se arriscavam na tentativa de atravessar a enxurrada. Amanhã, a chuva ainda avança por grande parte do país e faz sol apenas nas áreas mais claras. A temperatura sobe e as máximas passam dos 30 graus na maior parte das capitais do país. É o caso do Rio de Janeiro, com 37 graus, e São Paulo, onde os termômetros chegam a 32. Em Teresina, faz 30. Brasília registra 28 graus. E em Porto Alegre, faz 24. E o Flamengo foi punido pela Conmebol e jogará sem torcida as duas primeiras partidas em casa da Libertadores da América. A punição foi pelo tumulto envolvendo torcedores na final da Copa Sul-Americana do ano passado no Maracanã contra o Independiente da Argentina. Assim, o Flamengo jogará com portões fechados contra o River Plate da Argentina e outro adversário que será definido na pré-Libertadores. O clube também recebeu multa de cerca de R$1 milhão. O Flamengo disse que vai recorrer. Recebeu alta hoje em São Paulo uma das menores bebês do Brasil. Rafaela nasceu prematura aos 5 meses com apenas 340 gramas. O sorriso de uma mãe de qualquer ângulo. O motivo é um só, essa menininha, a Rafaela. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui, por favor? O que está acontecendo? Para os médicos, a Rafinha é um dos menores bebês do Brasil, com uma das histórias mais ricas de sobrevivência. Nasceu prematura, com apenas 340 gramas. Uma heroína, a sobrevida desses bebês pequenos ou prematuros extremos ela é bem baixa. Estima-se, eu diria, menor do que 1% ou até menos, né? Quer entender melhor essa alegria dos pais? A Grace estava grávida de gêmeos, de placentas diferentes. Fazendo exames, os médicos descobriram que o cordão umbilical da Rafaela estava obstruído. Ela não recebia alimentos como deveria. Fazer o que diante de um caso assim? A família tinha duas opções: levar a gravidez até o fim e salvar apenas o menino, ou fazer um parto emergencial com 5 meses apenas, uma cesariana, com alto risco de perder os 2 bebês. Foi o que ela escolheu. Nem pensei 2 vezes, falei assim, não, como eu vou continuar com uma gravidez sabendo que um está morto e o outro não? Falei assim, não, se for da vontade de Deus, os 2 vão sobreviver. Que coragem e que decisão certeira! A Rafaela já tem quase 6 quilos. Ganhou um vestidinho florido, meinhas brancas e sapatinho, porque hoje... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Contagem regressiva. Chegou a hora de sair da UTI e do hospital. Vamos conhecer sua família, mãe, vamos? Que tá todo mundo te esperando, vamos? Não vai ser preciso chegar em casa para isso. Todo mundo veio para cá, porque a espera por esse momento foi muito longa. 9 meses de espera. Isso é um parto. É um parto. Sim, foram 9 meses de UTI. Só agora a Rafaela vai conhecer os irmãozinhos. Ulisses, o gêmeo, e Iago, que já tem 7 anos. Além de primos, avós e até bisavós. Veio muita gente para sentir também a energia desse corredor. Das palmas e das lágrimas. É a regra do hospital, a despedida assim, depois de uma longa internação, para marcar mesmo essa entrega pela vida. Sou muito grato. Lutamos e vencemos. Somos vitoriosos. Agora só quero curtir os meus filhos, porque eu mereço. Boa noite. Boa noite, Brasil. Um beijo, Rafaela.